Como que ela faz isso? O sentido da corrente induzida vai criar aqui também, olha, um polo norte e, em consequência, aqui um polo sul, né? Se você está aproximando o norte e a bobina cria um norte, isso aqui é exatamente a oposição, né? Então, o que que Faraday postulou? Que sempre quando houver movimento relativo entre campo magnético e condutor, a gente tem duas situações. Quais são essas duas situações? Olha aqui. Você tem um condutor qualquer aqui, ó, e você tem um ímã. E esse ímã vai fazer exatamente esse movimento que a mão está fazendo ali, ó. Ora aproxima do condutor, ora afasta do condutor. Se você tem um condutor assim, olha, aberto, você vai ter aqui tensão induzida, que ora vai ter essa polaridade e ora a polaridade vai inverter. Então aparece aqui tensão induzida. Agora, se você tem um anel, tá? Imagina que agora, ao invés de você ter um condutor com as duas pontas soltas, você tem um anel, tá? Um condutor em forma de anel, conectado assim, ó. E você aproxime o ímã, né? Faça essa mesma aproximação que foi feita ali. O que que você vai ter? Em um instante, a corrente vai aparecer corrente aqui, né? Vai estar para um lado. Em outro instante, a corrente vai estar para o outro lado. Então, Faraday falou isso. Toda vez que você tiver movimento relativo entre condutor e campo magnético, você vai ter ou tensão induzida, pode chamar isso aqui de V ind, de induzida, ou corrente induzida, pode chamar aqui de I ind. Esse foi o postulado aí que Faraday fez. Se tiver movimento relativo entre condutor e campo magnético, você vai ter alguma coisa induzida. E essa alguma coisa pode ser tensão se o circuito estiver aberto, ou pode ser corrente se o circuito estiver fechado. E se o circuito tiver carga R, por exemplo, olha, e aqui seja um condutor qualquer, tá? E você coloca o ímã aqui e faz essa variação que eu falei aqui, você vai ter aqui uma corrente circulando e a relação da corrente e da resistência, você pode saber também a tensão que está sendo induzida aqui nessa carga. Vocês conseguem me falar aí uma outra forma de eu conseguir ter corrente induzida, igual está sendo mostrado na animação aí, sem movimentar o ímã? Imagina que o meu ímã esteja parado. Como que eu faço para gerar essa corrente aí? Movimenta a bobina ao invés do ímã, né? A gente teria também o mesmo efeito, né, se os parâmetros fossem mantidos. Perfeito. Então, Faraday postulou isso aí. Então, o que acontece, né, é que a gente tem uma equação, tá? Que essa equação é dada por menos n dφ dt. Esse dφ dt aqui é de derivada, tá? Operação de derivada. Derivada é uma operação que mede, por assim dizer, taxas de variação, beleza? Uma operação matemática que mede taxas de variação. Então, quando eu falo dφ dt, eu estou falando o quê? Variação do fluxo em função do tempo. Esse n aqui é a quantidade de espiras que eu tenho, tá? E esse E aqui é a tensão induzida. Aqui, ó, esse E, tensão induzida, dφ dt, taxa de variação aqui em função do tempo, e N é o número de espiras. Então, perceba que a tensão induzida ela é diretamente proporcional ao número de espiras e a variação do fluxo em função do tempo. Essa lei ela foi chamada de lei de Faraday-Lenz. Faraday e Lenz foram dois estudiosos aí que estavam desenvolvendo os mesmos experimentos, os mesmos estudos em países diferentes na mesma época, tá? E os dois apresentaram contribuições interessantes no que diz respeito a estudos com eletromagnetismo. E é interessante porque na época não tinha uma velocidade de informação como tem hoje, né? E os dois contribuíram de forma grandiosa para essa equação aqui. Basicamente, enquanto o Faraday falou que existe tensão induzida se você tiver variação de fluxo, Lenz falou o seguinte: além de você ter a tensão induzida, tudo que é induzido tende a se opor à variação de quem me induziu. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar aqui para a imagem. Lenz explicou exatamente o motivo dessa corrente aqui ficar invertendo o sentido. Ó. Por quê? Porque precisa ter nesse momento aqui a famosa lei da conservação das massas de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque pensa comigo, olha que loucura que ia ser. Se essa corrente aqui não invertesse o sentido, o que ia acontecer? Essa corrente aqui iria gerar nessa espira aqui campo magnético também.
E se eu pegar essa espira e variar próximo de outra espira, essa espira também vai ter campo magnético. Aí eu pego essa aqui e coloco em outra, e em outra, e em vários conjuntos, de forma a tentar amplificar a geração de energia. Então, cada vez mais a corrente ia só aumentando, dependendo só da quantidade de espiras que eu vou ter no meu sistema. E vocês concordam comigo que isso é impossível? Não tem como eu desenvolver uma geração infinita sem ter que pagar um preço, tá? Então, tudo na natureza tende ao equilíbrio. E qual é o equilíbrio desse sistema? É a lei de Lenz que explica, né? Por exemplo, quando você está aproximando o polo norte aqui da espira, o sentido da corrente faz criar aqui, olha, tem nesse desenho aqui, ó. Olha só, melhor esse desenho do que aquela animação, para ficar menos confuso. Na primeira imagem aqui, o que mostra? Ímã parado, condutor parado, corrente nula. Então não tem corrente fluindo nesse sistema aqui. Na segunda, olha só, você fez um movimento de aproximação do ímã. Então no instante que você aproximou o norte aqui, a bobina reagiu no sentido de se opor a essa aproximação, tá vendo? Como que ela faz isso? O sentido da corrente induzida vai criar aqui também, olha, um polo norte. E, em consequência, aqui um polo sul, né? Se você está aproximando o norte e a bobina cria um norte, isso aqui é exatamente a oposição, né? Ele está se opondo à variação do ímã. Olha para você ver. E no instante que você afasta o polo norte, o que acontece com a corrente? Olha, ela inverte o sentido justamente para criar aqui agora um polo sul. E polo sul faz o quê? Tenta atrair o ímã novamente. Então, de novo, aqui continua sendo um movimento de oposição. É aquela ideia, né? Quando o ímã está aproximando, a bobina não quer que ele aproxime. E quando o ímã está indo embora, a bobina quer que ele volta. Parece com os relacionamentos de hoje em dia, né? A bobina ela fica reagindo o tempo todo, tentando se opor à variação de movimento aqui do ímã, né? Então, se o ímã aproxima, ela cria uma oposição para afastar o ímã, e se o ímã afasta, ela cria aqui uma reação para tentar aproximar o ímã novamente. E isso fica se repetindo quantas vezes for preciso. Com isso, o sistema sempre vai dar uma soma zero. Soma zero que eu quero dizer é no sentido de, sempre quando você somar todas as influências, considerando o sistema fechado, sempre vai dar zero. Porque você não pode criar nada. O que está acontecendo aqui é só transformação de energia. Você está transformando força magnetomotriz em força eletromotriz. Então, graças a essa descoberta, que hoje a gente consegue ter geração de energia elétrica por diversos meios. Então, a gente tem geração de energia eólica, geração de energia, né, por hidrelétrica, geração de energia a gás, né, as termoelétricas. Tudo isso funciona pelo mesmo princípio, tem um gerador elétrico lá. A única coisa que muda é a forma como você está movimentando o gerador. Alguns movimentam por vapor, outros movimentam por vento, outros movimentam por água, né? Mas existe sempre esse princípio eletromagnético envolvido aí na geração elétrica.